Boa tarde, meus amigos. Hoje, 8 de julho, terça-feira, e vamos trabalhar com um tema bem interessante também. Diz assim: alguns falam para você ficar bem, fica bem. Outros te fazem ficar. Então tem uma diferença muito grande aí. Vamos pensar nisso? Sabemos que a sabedoria é o Senhor do Senhor e que este temor não tem nada a ver com medo, e sim com um link que uns têm e outros não têm com o Senhor. Não me pergunte o porquê dessa distinção, senão eu teria que escrever um livro, tá? Enfim, estes 4 pequenos animais têm e nem sabem intelectualmente, né, ou imaginam o poder dos homens que descobriram esse pequeno segredinho entre eles e Deus. Sem perceber, gostam de prepararem sua comida, moram seguros, moram em sociedade e frequentam os lugares mais finos. Vamos ver se a gente consegue entender isso. São para poucos, hein? Em Provérbios 30, 24, 28 diz bem assim: há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. Ó, primeiro, as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Interessante, né? 2, os arganazes são texugo de rochedo, aqueles coelhos, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Espertos. 3, os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos e saem destruindo tudo. 4, o geco, uma espécie de lagarto que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Perceberam? Vivemos numa época de ânimos exaltados. Como é difícil conviver hoje em sociedade, né? O mundo precisa de longanimidade, ou de ânimos esticados e não exaltados. Provérbios 15, 18 diz: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Ontem foi um dia muito bom, relaxei bastante. Hoje estou ávido por finalizar minhas tarefas. Logo mais tem entretenimento. Mas eu sei que basta a cada dia seu próprio mal. E o que as incoerências diárias continuarão. Mas é duro quando os que leem a mesma cartilha são os que promovem essa fragmentação essa sócio-religiosa. E tudo em nome de Deus, é claro, pois estes nada fazem sem a tal suposta autoridade divina. Mas saibam que o pecado sempre te acha. Lembra desse texto? Tendo um bom dia ou não, ele vai te achar, ele te procura. Em Números 32, 23, diz assim: porém, se não fizerdes, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Já parou para pensar nisso? Quando leio esse texto, eu lembro de uma analogia que eu ouvi há muitos anos atrás, de uma determinada pessoa que morava numa ilha, e na cidade ele encontrou um gatinho preto.
e levou esse gatinho para a ilha dele. E com o passar do tempo ele percebeu que esse gatinho foi crescendo de uma forma meio estranha. E já era tendência dele ler o jornal e colocar o gatinho do lado e ficar passando a mão na cabeça do gatinho. Só que chegou uma hora que ele percebeu que não era um gatinho, que era uma pantera que estava dentro de casa. Mas ele dava comida certinho, não tinha problema nenhum, brincava e tudo mais. Mas um dia ele esqueceu de dar comida. E a pantera estava lá do lado dele, brincando, passando a língua nele. Só que numa dessas de passar a língua na mão dele, ela sentiu o gosto de sangue da pele dele. Não deu outra. A pantera que estava com fome foi lá e comeu ele. Ou seja, se você ficar alisando o pecado, ele vai tomando forma, ele vai crescendo. E vai chegar uma hora que você vai esquecer de alimentar esse pecado. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Repara que pode aumentar a inflação, ou pode ter deflação, não importa o que acontecer. O salário do pecado é a morte. Por isso não adianta passar pano no pecado, não adianta ajeitar as coisas. Uma hora o pecado vai te achar. Está escrito aí em Números 32, 23. Pegou? Então vamos lá. Todas as coisas são o que são, para passar por você e por todos que não são alvo do seu amor. Acredite, nada passa por você à toa. Vai servir para a glória de Deus. Em 2 Coríntios 4,15 diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós. Olha, todas. Para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Essa é uma das coisas, irmãos, que, olha que eu sou uma pessoa bem tensa, né? E acho que essa profissão de ser pastor deixa você com bastante pressão bem elevada. Mas quando você lê um versículo desse, você fica pensando, todas as coisas, né, existem para a glória de Deus e para nos abençoar. Não importa se elas são boas ou não. E às vezes eu vejo coisas acontecendo comigo que é totalmente negativa para a minha vida. Mas eu deixo quieto. Entendeu? Porque eu sei que de uma hora para outra as coisas vão melhorar. E essa é a minha esperança. Porque do contrário, como eu sempre digo aqui, eu acho que a gente já teria enlouquecido. Não é verdade? Então vamos lá. Eu espero que você então se renove, que Deus te renove suas forças e te use para a glória dele. E lembre-se, alguns falam para você ficar bem, outros fazem você ficar. Amém? Você tem um dia abençoado na presença do Senhor Jesus. Amém.